Cecília, você falou do absolutamente incapaz e do relativamente incapaz, da representação e da assistência. A questão é, o relativamente incapaz, ele precisa ser assistido, ok. Mas vamos imaginar que numa determinada situação, ele pratique sozinho, sem assistência, um ato. Nós já sabemos que esse ato é anulável. Mas ele fez isso propositadamente, mesmo sabendo que deveria ser assistido. Ele não assume nenhum tipo de responsabilidade? Sim, com certeza. Afinal de contas, o relativamente incapaz é alguém que já tem um certo nível de discernimento. E por isso mesmo, ele perdeu o que nós chamamos de proteção legal, que é atribuída ao absolutamente incapaz. Essa pessoa, ela deve ser assistida, deve ser acompanhada, mas ela sim deverá assumir uma responsabilidade subsidiária ou mitigada. Ou seja, se ele tiver patrimônio, esse patrimônio dele pode sim ser alcançado para responder pelos danos que ele venha a causar a outra pessoa, ok? Cecília, e essa incapacidade, quando é que ela desaparece? Afinal de contas, né? Bom, quando nós estamos tratando da incapacidade por idade, ela desaparece quando nós atingimos a maioridade civil, que se dá aos 18 anos. É possível, numa situação chamada de emancipação, em que o sujeito adquire a capacidade plena, embora não tenha atingido a idade civil, tá? A idade civil é 18 anos. Cecília, como é que se dá isso? A pessoa atingir a capacidade plena, a capacidade de exercício reunida à capacidade de direito, sem ainda ter atingido a idade. É porque, percebam, eu disse, a pessoa que é relativamente incapaz, que tem entre 16 anos completos e 18 anos incompletos, é considerada alguém que já tem um certo nível de discernimento, mas que ainda precisa ser apoiada por não ter atingido a maturidade plena. Mas essa pessoa, algumas vezes, pratica atos que demonstram que ela atingiu sim a sua maturidade. Ela consegue conduzir sua vida de tal maneira que não há justificativa para que ela seja mantida nessa condição de incapacidade relativa. Que condutas são essas que levam a pessoa a demonstrar, né, diante da sociedade do ordenamento jurídico, que ela atingiu essa maturidade? Bom, quando ela se casa, quando ela entra no exercício efetivo de emprego público, de serviço público, de um cargo público, ok? Quando ela conclui um curso de ensino superior, portanto, uma licenciatura, um bacharelado, tá? Quando ela se estabelece civil ou comercialmente, tirando daí o seu próprio sustento, ou quando ela está numa relação de trabalho que permite que ela se sustente. Cecília, para todos esses atos, o relativamente incapaz pode agir sozinho? Não. No caso do casamento, ela precisará ser assistida, tá? O casamento exige idade núbil mínima de 16 anos. Então, no Brasil, ninguém casa com menos de 16 anos. E aquela pessoa que tem 16 anos completos, mais de 18 anos incompletos, ela precisará da assistência dos pais. Na ausência dos pais, do tutor. Se houver divergência entre essa pessoa que deseja casar e os pais ou o tutor, o Ministério Público poderá ser chamado a atuar para verificar onde está o melhor interesse desse jovem, desse adolescente, ok? Muito bem. A pessoa se emancipa e adquire a capacidade plena civilmente, apesar de não ter atingido a idade civil, ok? Nas outras situações que estão elencadas no artigo 4º, essa incapacidade desaparece na medida que a causa da incapacidade também desapareça. Ou seja, o ébrio habitual se submete a um tratamento, ou o viciado em tóxico passa pelo tratamento, se desintoxica e passa a exercer plenamente os atos da sua vida, tá? A pessoa que está numa situação de impossibilidade de manifestação
temporária ou permanente, né? Se for permanente, não tem como superar, mas se for temporária, né, impossibilidade de manifestar sua vontade, e essa causa desaparece, e ela então pode manifestar sua vontade como alguém que está em coma e consegue, né, sair dessa situação, retornar à plena consciência, também a causa da incapacidade desaparece. Cecília, e a interdição? O que é? Eu já ouvi falar nisso e eu gostaria de entender melhor. A gente fala já nisso, até porque é uma situação controversa. No nosso próximo vídeo. Até já!